estamos aqui com uma aula, né, de um assunto aí mais avançado, falando sobre proxies estáticos e dinâmicos, tá? Então a gente vai falar, né, tem uma outra aula aí no canal falando só sobre proxy, então quem quiser ver mais exemplos, mais detalhes, pode ir lá, tá? Essa aula aqui eu vou citar os proxies mais como uma introdução mesmo, tá? E aí essas capas aí, é que isso aí é uma técnica aí que o pessoal acha que é só aquele pessoal da capa preta que usa ali programa só no porão de casa que usa, mas vocês vão ver que não é nada do outro mundo não, tá? Então assim, muitas vezes, né, fala que você tem que usar uma interface para que você possa ir lá e substituir aquele objeto por um outro, né? E muitas vezes você fala assim, bom, mas para que eu vou criar uma interface se eu não quero substituir esse cara? Se a minha implementação vai ser sempre essa mesma, né? Para que eu vou estar criando uma interface? Tá? Então, assim, uma coisa para a qual a interface também pode servir, tá? É para a gente poder encapsular aquele objeto em torno de alguma coisa a mais, que aí seria a ideia do proxy, tá? Então, você consegue pegar, por exemplo, um objeto, né? E aí envolver ele, né? Aquele mesmo objeto, você não está substituindo ele, você só está colocando. Na verdade, você está substituindo por um outro que tem ele dentro, né? Você está botando alguém em volta dele. Então a interface também serve para isso, tá? E é justamente isso que a gente vai ver aqui com o proxy, né? Tá? Então o objetivo aí dessa aula é estar apresentando o conceito de proxies, tá? E quais as estratégias de implementação, falando principalmente da parte que usa reflexão aí para proxy dinâmico, tá? Então a gente tem esse padrão proxy, né? Se a gente pegar a palavra proxy, ela significa substituto, tá? Então basicamente ele substitui a classe original, né? Sendo ali controlando o acesso àquela classe original. É como se, por exemplo, você não pudesse, por exemplo, ir numa reunião, alguma coisa assim, e aí você manda alguém no seu lugar. Só que muitas vezes aquela pessoa ela não pode tomar decisões importantes, né? Então, por exemplo, mas e aí, você vai querer fechar o negócio? Aí ela tem que ir lá e ligar para você, né? Para você poder autorizar ela, como substituta, a dizer que quer fechar o negócio, por exemplo. Tá? Então, o proxy ele funciona um pouco assim, né? Ele está ali no lugar da classe, tá? E eventualmente ele vai chamar a classe original para que ela dê alguma resposta para ele. Ele vai fazer muitas vezes alguma coisa a mais ali naquele momento ali, tá? Por exemplo, sei lá, se for um advogado que está te substituindo, de repente ele vai adicionar as palavras, sei lá, por exemplo, como é que é aquelas palavras lá? Datavênia, né? No que você está falando, né? Vai botar ali umas palavras bonitas ali no meio, ali, o juridiquês, como se diz, né? Tá? E aí a gente tem o proxy, o nome proxy a gente usa bastante para quando é um proxy remoto, né? Ou seja, eu tenho aqui uma classe e ela substitui uma classe que está em outra máquina, né? Então você acessa a classe como se ela fosse uma classe que tivesse local, só que aquele proxy ele está fazendo um intermédio ali de alguns acessos remotos para outra máquina, né? Tá? O padrão decorator ele decora uma classe com novas funcionalidades. Tá? É como se ele fosse uma moldura para a sua classe, tá? E aí, assim, se a gente olhar aqui um diagrama e outro, a gente vai ver que a única diferença aqui é que o decorator ele tem essa composição aí com o componente,
né? Então a ideia do decorator é ser um cara que faz mais alguma coisa, você acrescenta ali um login, alguma coisa, né? O proxy, ele tem essa questão aqui do acesso, porque, por exemplo, não tem como o proxy encapsular um cara que está na outra máquina, por exemplo, né? Então não necessariamente isso vai acontecer, tá? Mas assim, na real, a gente usa muito o nome proxy para esses dois padrões, tá? A gente usa muito a palavra proxy para quando a gente está implementando um decorator também, tá? E aí a estrutura dos dois padrões ele é muito parecida, tá? E aí a interação é mais ou menos o seguinte, né? Por exemplo, eu tenho ali o cliente, ele vai fazer uma chamada, né? Ele na verdade está querendo fazer alguma coisa no objeto original, tá? Na verdade, bate primeiro no proxy, e uma coisa importante aqui é que esse cara que está chamando, ele não sabe que está falando com o proxy, né? Para ele está falando com o cara que ele deveria falar mesmo. E aí o proxy, quando recebe essa chamada, ele pode fazer coisas adicionais ali, tá? Pode fazer uma verificação de segurança, né? Então lá na aula de proxy tem vários exemplos ali, tá? E aí ele pode fazer essas coisas tanto antes quanto depois de chamar o objeto original, tá? Então chamou o proxy, ele pode fazer algumas coisas. Aí ele vai lá, chama o cara original responde. Nesse momento ele também pode fazer algumas outras coisas, tá? Então, como que seria mais ou menos a implementação desse proxy aí, tá? Então, imagina que eu tenho essa interface aí, serviço, que tem esses três métodos, né? Por exemplo, executar processo, desfazer execução, confirmar execução. Os nomes bem genéricos aí, certo? E aí, como é que eu criaria esse proxy? O proxy, ele sempre tem essas duas características. Primeiro, ele implementa a interface e ele encapsula um cara do tipo da interface. Então a gente pode ver que tem esse original aqui, ó, tá? Esse cara original aqui, ele é um cara que tá sendo encapsulado, digamos assim, tá? Eu tenho aqui um método estático, criar proxy. O que ele faz? Ele recebe um serviço e retorna um serviço. Mas ele vai retornar um serviço encapsulado por essa própria classe, tá? Então, se eu quiser criar um proxy, eu pego qualquer classe que implementa essa interface serviço, né? E vou chamar esse serviço logger proxy.criar proxy, e ele vai estar criando. O que ele está fazendo aqui no caso? Ele está dando um print, né? Dizendo qual método que ele está chamando antes de realmente chamar aquele método, tá? Então, nesse caso aqui, só para a gente entender a estrutura do proxy mesmo, né? Ele está imprimindo. Lá na aula de proxy tem alguns exemplos mais sofisticados aí da utilização de proxy, tá? Então, acho que deu para entender aqui, né, como é que funciona aí esse proxy tradicional. Ele sempre tem essa característica de implementar a mesma interface e encapsular um objeto dessa própria interface, tá? Então, o proxy, ele funciona mais ou menos dessa forma, né? Ele e a classe original implementam essa mesma interface, tá? A classe cliente vai fazer as chamadas ali, né? Em algum objeto dessa interface, ela não vai saber que está falando com o proxy, tá? E essas chamadas vão para o proxy, que na real ele pode fazer o que ele quiser. Por exemplo, se ele for um proxy de cache, como é um dos exemplos que tem lá na outra aula, ele pode nem chamar um método da classe original, pode chamar outro método da classe original, por exemplo, tá? Mas aí ele vai bater no proxy, o proxy eventualmente vai poder chamar os métodos da classe original, fazendo alguma coisa a mais, certo? Então essa aí é mais ou menos a estrutura de como que funciona aí o proxy, tá? Bom, o grande problema desse proxy é que se houverem muitas interfaces,
tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho ali o logger proxy, eu tenho o service 1, service 2, service 3, cada interface tem seus métodos, né? E aí, quando eu criei aquele proxy, ele serve para qualquer objeto que tenha aquela interface, mas ele não serve para objetos de outras interfaces, tá? Se eu quisesse que aquele cara servisse para outra interface, eu teria que criar uma classe de proxy para cada interface que eu criasse, o que muitas vezes não é viável. Principalmente se a gente está trabalhando com um framework, né? Muitas vezes a gente quer que eu possa criar um proxy em qualquer interface da aplicação do cara, tá? Então, isso aí não é o que a gente quer, que o cara tenha aqui na mão, tá criando um proxy para cada interface, tá? E aí vem a ideia do proxy dinâmico. O que é o proxy dinâmico? Tá? A API de reflexão do Java, ela suporta a criação de proxies dinâmicos, tá? Onde você não precisa estar criando uma classe para cada proxy, né? O proxy dinâmico, ele é basicamente uma classe que pode implementar interfaces de forma dinâmica, tá? Ou seja, você fala assim, ó, cria um cara que implementa essa interface, tá? E aí, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter um método único que vai ser chamado quando qualquer método dessa interface for chamado para você dar resposta a ele, certo? Tá? Então, a grande vantagem do proxy dinâmico é justamente você poder criar um proxy que vai estar servindo para várias interfaces. Aí, obviamente, a gente vai ter que usar um pouquinho de reflexão, tá? Então, vamos ver um pouquinho como é que é esse proxy dinâmico aí usando reflexão, tá? Então, eu vou usar o mesmo caso, que é criar um logger ali, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso é implementar essa interface invocation handler, tá? Essa interface tem um único método, que é aquele invoke, tá? E aí eu vou ter esse método aí, criar proxy, tá? Esse método, ele é basicamente uma receita de bolo mesmo, tá? Ele vai ser quase sempre igual, tá? Sendo que você vai usar esse proxy, new proxy instance, tá? O primeiro objeto que você vai passar é o class loader. Normalmente a gente usa o class loader do próprio objeto que a gente está encapsulando, tá? Depois ele vai quais as interfaces que eu vou implementar. Então, no caso, se eu quiser que ele implemente esse proxy em todas as interfaces daquele objeto, eu posso dar um get class, get interface. Né? Vamos supor que eu não queira que seja em todas, né? Só nas interfaces que tiverem uma anotação assim, ou que tiver aí, eu vou ter que ter uma lógicazinha para buscar as interfaces que eu quero que aquele cara se aplique, tá? E aí, por fim, um objeto que implementa invocation handler, que é o próprio objeto. Veja que esse método é um método estático, tá? Então, ele é basicamente um método fábrica para criar o proxy em cima de um objeto. Basicamente, você vai passar um objeto e vai retornar esse objeto com o proxy dinâmico em volta dele, tá? Como eu falei, esse código aí, dificilmente ele vai ser diferente disso aí, a não ser que você queira selecionar a interface, você tem uma dinâmica de class loader diferente, eu pessoalmente nunca precisei, tá? Mas ele vai ser basicamente isso daí mesmo, tá? Depois, o que você vai fazer é aquela mesma coisa que a gente faz no proxy normal, que é esse objeto aqui, ó, esse atributo object, ele tem o cara que eu estou encapsulando, e eu tenho aqui, ó, um construtor que recebe esse cara. Observe que no método criar proxy, quando eu passo esse cara aqui como parâmetro, tá? Eu estou passando ele como parâmetro para o meu proxy dinâmico, que é esse cara que vai ficar aqui, ó, nesse atributo, tá? E aí olha como é que é simples, tá? Esse método invoke, ele recebe aqui o proxy, o método
e os argumentos que eu estou passando para esse método, tá? Esse proxy aqui, eu vou ser muito sincero com vocês, nunca usei. É um cara meio cabuloso, tá? Mas aqui, o que você vai fazer, por exemplo? Para eu chamar o método no objeto original, eu simplesmente vou chamar method.invoke, né? Quem não tiver dúvida disso, pode dar uma olhada lá na aula sobre reflexão, que eu falo como fazer invocação, tem os hands-on aí também, tá? Então, basicamente, eu vou estar invocando esse método aqui por reflexão no meu objeto original, tá? E aqui, por exemplo, antes ou depois dessa invocação, eu posso adicionar ali, por exemplo, né, a lógica que eu quero. No caso aqui, eu quero fazer um login do método que está sendo chamado, então eu vou dar um print chamado o nome do método aqui. Tá certo? Então, é assim que cria um proxy dinâmico, não tem nada demais. Certo? Tá? Então, é assim que funciona o proxy dinâmico. Tá? Você tem a classe cliente, tá? Ela vai chamar esses métodos, e aí a gente vai ter a classe original que implementa a interface, tá? E aí a gente vai ter esse proxy dinâmico que ele vai implementar aquela interface dinamicamente, tá? E aí, independente do que a classe cliente chamar, se é o método 1, método 2, método 3, aquele proxy dinâmico vai receber uma chamada no método invoke. E aí, quando for o caso, ele pode chamar o método.invoke lá na classe original para poder chamar aquele método que ele recebeu a chamada na classe original. Tranquilo? Certo? Tá? Só voltando aqui para falar uma coisa interessante do proxy dinâmico, existem poucos casos que eu conheço que realmente usaram isso daqui. Você não precisa exatamente ter uma classe original, tá? Você pode criar simplesmente com o proxy dinâmico uma classe que implementa uma interface qualquer, né? Então, se você quiser olhar um exemplo disso, tem o framework Query Builder, né? Que você cria uma interface, né? E aí, pelo nome dos métodos, ele vai executar queries num banco de dados baseado no nome. Então, nesse caso, você cria a interface e você não tem a classe que implementa ela, a classe real, né? O proxy dinâmico, ele gera a funcionalidade para o método baseado no nome dele, tá? Então, o proxy dinâmico, ele tem esse uso mais comum, que é você encapsular alguém adicionando alguma funcionalidade. Mas, teoricamente, você não precisa ter o cara físico ali para poder implementar, tá? E quando não tem interface, tá? Então, por exemplo, classes de domínio, né? Como, por exemplo, as entidades, né? Que tem ali, muitas vezes, só as informações, os getters e setters, né? Muitas vezes não tem não tem uma interface, né? E aí seria muito chato realmente ficar criando uma interface para os gets e sets só por causa do proxy dinâmico, tá? Então, uma alternativa nesse caso, né, é você fazer a geração e o carregamento de uma nova classe em tempo de execução, tá? E aí tem uma biblioteca chamada CGLib, que é bastante utilizada por diversos frameworks que querem fazer isso, tá? Então você pode, se você quiser repara que muitos frameworks que a gente utiliza tem essa dependência aí da CGLib, tá? Que é justamente para poder criar os proxies dessa forma, tá? Basicamente, a ideia do proxy usando o CGLib, ela é bem parecida com o proxy dinâmico, com a implementação do proxy dinâmico da reflexão. A diferença é uma API diferente, tá? Então, ao invés de ser a interface lá da reflexão, tá? Vai ser esse método interceptor,
tá? Ao invés de ser o método invoke, é esse método intercept, tá? Então você pode ver, ó, ele recebe ali o objeto, o método, os argumentos e essa classe aí, método proxy, tá? Mas basicamente é a mesma coisa, né? As mesmas coisas que a gente recebe ali, que é o método e tal, a gente vai receber aí também, tá? Repare que da mesma forma eu tenho aqui um objeto que eu estou colocando, tá? E eu estou aqui criando um construtor que recebe esse objeto como parâmetro, tá? O criar proxy, da mesma forma que o outro, ele também é uma receitinha de bolo, tá? Então eu crio aqui a minha própria classe passando o objeto, aí eu crio esse enhancer, tá? Eu dou um set superclass que vai ser a própria classe do objeto. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma subclasse em tempo de execução, tá? Daquele objeto que eu quero criar o proxy, tá? E aí eu estou dando um set callback para essa classe. O que eu estou falando? Olha, nessa subclasse que eu estou criando em tempo de execução, toda vez que você for chamar um método, você vai interceptar esse método por um método do enhancer, tá? Então, ou seja, esse cara intercept aqui, ele vai ser sempre chamado, tá? E aí pode ver que o intercept ele tem uma implementação bem parecida, que ele dá o print ln aqui, né? Com o nome do método e depois chama o próprio método da classe, tá? E aí depois aqui ele dá o create e tal. Então, esse criar proxy aqui do CGLib, da mesma forma, ele é uma receitinha de bolo que a gente vai criar sempre igual. Aqui no CGLib a gente pode fazer algumas outras peripécias aqui, digamos. Quando a gente está criando um enhancer aí, mas aí já foge um pouco ao escopo aqui da nossa aula. Para a gente criar o proxy dinâmico é basicamente essa receitinha de bolo, e onde vai ir o que interessa mesmo é dentro do método intercept, que é bem parecido com o que iria dentro do método invoke lá do outro. A grande diferença é que lá eu estou limitado aos métodos de uma interface, tá? Ou seja, se eu estou encapsulando um objeto e aquele objeto às vezes tem um método que não é da interface, eu não vou conseguir chamar ele, tá? Aqui não, eu consigo estar chamando. Você pode ver até, ó, que o criar proxy aqui, ele usa um tipo genérico, de forma que ele vai retornar um objeto da mesma classe que ele está recebendo, tá? Se a gente olhar ali, eu vou voltar aqui só para a gente ver, tá? Se a gente olhar aqui eu já não consigo fazer isso. Por quê? Porque ele vai estar recebendo um objeto da classe X, ele não está retornando um objeto da classe X, ele está retornando um proxy que tem as mesmas interfaces da classe X, mas ele não é da classe X, tá? Já aqui no enhancer, ele recebe o objeto da classe X e está retornando um objeto da classe X. Por quê? Porque o enhancer ele cria uma subclasse da classe X em tempo de execução para retornar ali, tá? Bom, e aí o que vai acontecer é que ele vai estar criando um proxy que é gerado dinamicamente e que estende aquela classe original, tá? Então toda vez que eu for criar um proxy de uma classe diferente, ele vai estar criando em tempo de execução uma classe diferente, que é uma subclasse daquela classe original, tá? E aí até uma coisa interessante, né? Se você está criando um sistema desse tipo, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele cria o enhancer e aí ele dá esse create, tá? E aí toda vez ele vai estar criando uma classe diferente, tá? Às vezes a gente consegue, digamos assim, aproveitar esse como é que fala,
o que a gente está criando ali para que ele não fique criando a mesma classe várias vezes. Tá? Então, nessa aula aqui, o objetivo foi apresentar para você essas diferentes estratégias para criação de proxy, né? Lembrando ali, por exemplo, se você tem uma mesma interface que é compartilhada por várias classes, não tem necessidade de usar proxy dinâmico, você pode criar um proxy normal para aquela interface. Se você precisa fazer isso para várias interfaces, aí a gente já pode ir para o proxy dinâmico, que tem na própria API básica do Java, né, na API de reflexão. E aí, no caso de você não ter interface, né, de ser em classe que você não consegue prever se vai ter uma interface ou não, tá? Você já seria mais adequado usar ali o CGLib com a criação dos proxies dinâmicos através dele. Tá bastante usado aí em vários frameworks. E aí, a partir da sua necessidade, você escolhe aí o melhor caminho que você vai trilhar, certo? Então era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.